Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Hein? Deixa eu falar para vocês, esta é a última semana de julho, né? É a sexta desta apostila, né? E nós vamos falar sobre Napoleão Bonaparte. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar dele, né? Lá no Fundamental, no 9º ano, a gente também estuda a Era Napoleônica. Quem foi esse cara? Esse cara era um general do exército, né? Que parecia gente muito boa, né? Jovem, dinâmico, amante da pátria dele, da França, né? E quando termina a Revolução Francesa, que acaba o regime ditador, ele toma o poder. Ele toma o poder e o povo até que gosta dele, sabe? As coisas melhoraram muito na França com ele. A princípio, ele se torna um cara de sucesso. Mas ele é ditador também, porque ele fecha, né, a Assembleia, lá onde os caras tinham resolvido acabar com a monarquia e tal, e ele põe um código civil napoleônico, ou seja, onde ele estipula como que ele vai ser o governo dele. E ele regula a educação, o Estado passa a ser laico. Isso já no segundo ano, vocês têm que ter muito claro o que você ouve falar muito na televisão estes dias de Estado laico. Por quê? Porque o nosso presidente, por exemplo, hoje, ele é evangélico. E os outros que eram católicos, ou seja lá que religião for, o que é um Estado laico? Onde a religião não importa. Cada um pode ter a sua religião indistintamente. Então, por exemplo, na escola, a escola é laica. Então, eu posso ser espírita, você católico, outro pode ser evangélico, outro pode ser budista, outro pode ser muçulmano, que não deveria fazer diferença nenhuma para ninguém. Não é proibido que você seja de qualquer religião, tá? Por isso que de vez em quando a gente tem ouvido isso nas notícias, tal, né? Que o Estado é laico, tá? Isso é muito importante. E ele colocou isso lá no código dele, que o Estado era laico, ou seja, a França, qualquer um podia ter a religião que quisesse. Ele colocou uma educação com perspectivas de melhora, né? Só que ele censurou muita coisa, ele era um ditador, então ele censura, proíbe greves, né, dos trabalhadores. Mas olha só, ele criou um banco da França, ele fortalece a indústria, quer dizer, ele melhora de maneira geral a situação da França. A França começa a ficar um país bom, né? Próspero, vamos dizer assim. Mas ele tem um problema com a Inglaterra, tá? E a Inglaterra é uma grande produtora. Ela é da Revolução Industrial, né? Então, nós já estamos na Revolução Industrial. A Inglaterra já produz bastante e exporta para muitos países. Então, chega um momento que ele proíbe que os países que a França comercialize com só ele podia, né? Comercializar com a Inglaterra, os outros países não, tá? Ele arruma lá uma confusão e ele não quer que ninguém comercialize com a Inglaterra. Ele faz um bloqueio continental em 1806. Esse bloqueio torna tudo difícil para os outros países, porque todo mundo é como se hoje... Todo mundo não comercializa com a China hoje? A história se repete, né? Que coisa, né? Todo mundo quer comerciar com a China porque o preço da China é bom. O produto chinês hoje é vendido porque é mais barato. Então, por isso que é bom comercializar com ela. O mundo inteiro depende da China. Visto é que na pandemia nós dependíamos da máscara da China, nós dependíamos da vacina da China, nós dependíamos dos respiradores chineses. Então, a gente foi sentando, folgando, enquanto que eles faziam tudo, e a gente fica sem nada. Então, a Inglaterra era assim. Então, todo mundo tinha dívidas e queria comprar com a Inglaterra. Todo mundo tinha uma relação com a Inglaterra. Ó, que legal! Portugal também.
E foi por isso que a família real veio para o Brasil, que nós vamos estudar isso lá daqui uns dias. A família real veio para o Brasil, a família real portuguesa, porque Napoleão proibiu ela de comercializar com a Inglaterra. Como em Portugal tinha comércio com a Inglaterra e devia muito para a Inglaterra, ele diz que se Portugal comercializasse com a Inglaterra, ele ia invadir Portugal, decretar guerra. E a família real, ó, se mandou para o Brasil e Portugal ficou sem rei, sem governo, né? Foi uma estratégia dos portugueses. Então, o que aconteceu com Napoleão? Napoleão subiu a cabeça e ele queria dominar todos os países vizinhos. Ele começou a decretar guerra com todo mundo, tomar espaços em todos os vizinhos. Foi invadindo países, e até que ele chegou na Rússia. A Rússia é um país muito frio, né? No inverno principalmente, extremamente frio, né? É um dos lugares mais frios aí do planeta. Bom, não sei se é o mais frio do planeta, mas é muito frio. E o norte da Rússia, inclusive, é a Sibéria, que é chamada de Sibéria, é um lugar extremamente frio mesmo. Tanto que eles mandavam os presos para lá, porque sabiam que eles iam morrer de frio. Os presos eles eram mandados para a Sibéria. Então, o que aconteceu? Quando Napoleão foi invadir a Rússia, o que os russos fizeram? Eles destruíram as lavouras, o exército não tinha o que comer, e eles morreram de frio. O exército de Napoleão morreu de frio. Muita gente morreu de frio. E sem comida. Tá? Então, foi uma estratégia dos russos, né? Acabar com a festa do Napoleão. E como eu já falo em várias aulas, que vocês têm que aprender também, pensar assim. Quando eu tenho um exército, Se o meu exército estiver parado lá, ele já é custoso. Por exemplo, o Brasil tem um exército. Se ele não estiver fazendo nada, já é caro, porque você tem que dar salário para esses militares, a roupa e uma série de comida, porque eles estão lá, tal, né? Imagine um exército na guerra. Você tem que manter um monte de homens na guerra. Você tem que manter a comida e a roupa e as armas, que são caríssimas. Para você manter um exército... E tem outro problema. Quando o homem está no exército, ele não está na indústria produzindo, que é o ideal para uma economia, certo? Então, olha só quanto prejuízo. Então, Napoleão Bonaparte se perdeu por aí. Tanto o exército, tanta guerra, a França enfraqueceu economicamente e acabou perdendo. Aí depois é uma outra história. Mas Napoleão perde a guerra por conta disso, ok? O enfraquecimento do exército e da economia francesa de tanto investir em guerras. E na Rússia ele foi bem infeliz, ok? Beijo, qualquer coisa estou à disposição. Por hora, só.